Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o César, este canal a gente conversa sobre tudo, desde arquitetura, moda, cultura, design e sempre um pouquinho também de energias, né? Hoje eu quis trazer um conteúdo, quis trazer um assunto com vocês que deu até tipo o que falar lá no meu Instagram, que é como se fosse um revestimento novo, o Chucum é o nome dele. E então a gente vai conversar sobre ele. Toca a vinheta! Acontece, eu fui numa palestra e daí falou sobre esse material, que é o Chucum. E ele é como se fosse uma argamassa, tá? Mas ele é um revestimento. Vamos do início, né? Ele é um revestimento e que tu deixa ali como se fosse uma argamassa, como se fosse a massa corrida ali no final, entendeu? E daí tu pode deixar ele exposto. Só que a questão é que ele é muito resistente. Então ele pode ser usado no piso, na parede, no forro, na área externa, em piscinas. Tipo, ele pode ser usado em piscinas porque ele resiste a isso. E resiste a intempéries, no caso, né? E como que ele é basicamente constituído? Ele é um material muito, muito, muito milenar. Ele é um material que veio do México, então ele é da época lá dos maias. E o que acontecia? Eles ferviam. Primeiro, o que tu faz, né? Tu pega e daí tu descasca a casca da árvore. Então tu pega essa casca, o que eles faziam, né? Eles pegavam essa casca da árvore e eles ferviam. E daí dava um líquido. E com esse líquido eles misturavam com alguma coisa, porque também não foi possível entender como que eles faziam naquela época, porque obviamente com o tempo foi se perdendo. Mas eles misturavam que ficava como se fosse uma massinha, assim. E eles revestiam para dar acabamento nas superfícies. E daí isso durou muito tempo. Só que isso foi se perdendo com o passar dos anos. E daí agora, não agora ontem, né? Mas agora ele veio com tudo, está vindo com tudo. Porque ele chegou no Brasil há um tempo. Ele era bastante usado lá no México, enfim. E agora, no Brasil, ele começou a ser mais utilizado. E o que acontece? Obviamente, no Brasil, teve algumas adaptações. Então, ele tem um pouco de cimento, tem alguns aditivos para ele ficar mais resistente e ficar também mais familiarizado no mercado brasileiro. Então, ele teve um pouco das suas variações, mas a ideia é a mesma, entendeu? E uma coisa muito interessante é que ele é como se fosse um material que respira. Porque por ele ser um material de origem mais natural, ele quando tu aplica ele, é como se tu criasse bolhas de ar. E essas bolhas de ar permite que a água evapore. Então ele consegue, é como se o material conseguisse respirar, tá? Tem informações mais técnicas que vocês conseguem ver no site, é Chucum Brasil, vou deixar aqui o arroba. Porque assim, a minha questão é que, além dele ser muito resistente, eu fiquei pensando, cara, é um material natural. Tá? Comparado com os que a gente tem hoje, tá? É um material mais próximo que a gente tem do natural dentro de casa. A energia disso, gente. A sensação que isso vai trazer, entendeu? Num banheiro, numa sala que seja. Porque além disso, como ele é muito resistente, tu pode usar ele em mobiliário, tu pode usar ele na parede, tu pode fazer ele piso-parede. Então, assim, ó, tu consegue minimizar muito tipos de material, variedades de materiais na tua casa. Então, assim, é como se tu estivesse vivendo dentro de uma árvore. Sei lá, é essa sensação que dá. Eu não vi, eu tenho umas amostras aqui, vou pegar, peraí. As amostras que eu tenho foi da Estúdio Arca, que foi na palestra que eu fui. E aí, gente, eu não fui em nenhum ambiente que tem o Chucum aplicado. Então, eu não sei que sensação ele traz. Mas ele é bem é como se fosse um cimento queimado, assim, a vibe de passar. E ele vem nessas três cores principais, mas dá pra criar cores, porque tu, dependendo do pigmento, tu consegue colocar pigmentos de cores, então tu consegue criar cores. E assim, pelo que eu entendi lá também, ele dura, claro, tu pode passar como se fosse uma resina de proteção, mas ele dura muito tempo, então assim, se tu não aplicar a resina, ele vai continuar durando, porque é como se o material ele fosse se resistindo, mas ele vai ter um aspecto de natureza, assim, né? Aspecto do tempo, no caso, né? Ele vai como se fosse envelhecendo, assim, o que fica também muito lindo. Mas se tu for passando uma resina a cada 6 anos, a cada 8 anos, ele vai mantendo sempre como se fosse original. Mas tem muita gente que gosta, eu particularmente às vezes gosto, dependendo de cada projeto,
gosto de usar, de que ele envelheça com o tempo, dá uma característica maior pro projeto e pro local em si. Então eu acho muito positivo. Só que assim, quando eu tava vendo e pensando sobre o Shukun, a parte que mais me pegou foi a questão de piscinas. Por quê? Porque se a gente consegue pigmentar e fazer várias cores, a gente consegue fazer obras artísticas em piscinas. E além de obras artísticas em piscinas, a gente consegue fazer o quê? Murais em piscinas. E me lembrou o quê? O meu TFG, que era um mural tridimensional feito pelo Eduardo Trevisan. Aqui a gente entra num tópico um pouco sensível, né, do meu TFG, porque a casa foi demolida. Então a piscina não existe mais. A sorte que eu tenho o levantamento, tenho o meu projeto, então de alguma forma consegui preservar a história, né, desse projeto. Mas enfim, pensando no lado positivo, dá pra criar muita coisa, dá pra criar muita arte com esse material, ele vai possibilitar isso. E mais do que isso, que foi uma coisa que eu quis trazer muito no meu TFG, vai conseguir possibilitar artes imersivas. E não por inteligência artificial ou por tecnologia, mas por experiência física mesmo, assim, por criação física, sabe? Pelo material feito pelas mãos, assim, humanas, sabe? Então, muita coisa vai poder ser criada, porque no meu TFG, obviamente, não foi feito com Shukun. O material ainda a gente não identificou muito bem na época do que ele foi feito, no caso, os desenhos das sereias ali. Vou deixar umas imagens aqui enquanto eu falo, os desenhos da sereia, mas a gente sabe que era pigmentado e o que mais era legal é que essa ideia de ter esses desenhos e ser uma piscina, quando a água se movimentava, dava essa sensação de que as sereias estavam nadando. Então era super, ultra, mega imersivo, sabe? E foi muito legal fazer o meu TFG e foi muito bom de conhecer esse material, porque de certa forma ele deu uma esperança de que a gente consiga cada vez fazer mais arte e ter uma produção maior, que seja uma imersão, assim, que a gente consiga casar cada vez mais arte, arquitetura, design, tudo junto, assim, que não sejam só coisas para olhar, mas coisas para viver. Então é isso. Muito obrigado por ter visto até meu canal. Eu tenho uma série no meu Instagram sobre o meu TFG, caso vocês queiram. Eu posso também falar sobre ele de novo. Mas foi uma intervenção em um patrimônio, foi uma criação de um museu imersivo, baseado nessa piscina. As diretrizes foram todas em torno deste mural tridimensional, que era um artista local da cidade onde eu morava, em Santa Maria. E, enfim, paramos por aqui. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo, Shukun, ao meu canal. E é isso. Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui. Nos falamos por aqui. Deixa no comentário algum insight que tu teve, alguma coisa que tu pensou enquanto eu falava, formas que tu pensou que a gente ainda pode usar o Shukun, que eu vou adorar saber. Beijo, até mais!